A chamada síndrome da alienação parental ocorre quando um pai ou uma mãe manipula o filho para que ele rejeite o outro genitor. O assunto será debatido em um seminário que acontece logo mais às 7 da noite aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Para falar do assunto, conosco no estúdio, Fabrício Ravelli, idealizador do seminário e um dos palestrantes. Boa noite, Fabrício. Boa noite. Bom, começo perguntando como é que a gente pode perceber, enfim, quais as características dentro dessa questão de alienação parental. Marcelo, as características são diversas, mas as principais que a gente pode perceber a olho nu mesmo, a criança começa a ter uma dificuldade na sociabilização junto aos amigos. Eu falo criança, mas é criança ou adolescente. Só que a criança sofre muito, porque ela ainda não tem aquela consciência amadurecida para o que está acontecendo. Então você começa a perceber que ela tem uma baixa na sociabilização junto aos amigos, você começa a ver que a criança começa a ficar mais calada, a criança começa a ficar mais raivosa, baixa significativa, impactante no rendimento escolar. Então, quando você começa a perceber esses movimentos na criança, você já consegue entender, aqui tem um problema. E são problemas que, se não tratados da maneira correta, imediata, eles vão percorrendo aí a vida da criança. Ou seja, ela fica adolescente, introspectiva e sofre com isso. Alguns casos extremos, a criança depois vem para a pré-adolescência, adolescência, drogas, e a gente consegue ver até suicídio aí já causada com essa, vamos dizer, essa disfunção psicológica causada por isso que a gente fala, para facilitar um pouco o termo alienação parental, eu uso muito a questão do bullying, é um bullying parental, porque alienação parental, o termo, ele é muito novo, ele ainda não foi difundido entre a sociedade de maneira plena, ampla, né? Então, mas a alienação parental vem dos primórdios, né? A gente consegue, qualquer pai que se separa, ou até avós, a gente consegue ver isso lá atrás. Então, agora é que você tem uma alienação parental. Mas quando você fala com as pessoas, a grande maioria ainda não sabe, quando você fala alienação parental, o que é a alienação parental, né? Então, é um termo novo, mas esses hábitos são antigos. Agora, como que a gente percebe, identifica, principalmente nas crianças pequenas, né? Principalmente aquelas que não falam? Olha, eu olho para essa. Isso é até importante aqui frisar. A criança não fala já é um sintoma. A criança brinca, às vezes tem criança um pouco mais recatada. Não falar já é um sintoma de alienação parental, que essa criança está sendo alienada em casa. Então, o não falar já percebe que tem alguma coisa errada com a criança. Aí, nesses casos, como é que a gente identifica? Nesses casos, ou seja, a criança parou de falar, você percebe uma modificação na rotina da criança, nos hábitos da criança, como eu disse aqui, ou seja, a criança não falar, não é que ela não está falando, primeiro que ela não sabe, ou seja, o não falar é uma consequência de um ato que está acontecendo dentro de casa, ela parou de falar. A gente pode falar isso. Na maioria das vezes, os pais estão preocupados na questão do divórcio, na questão pessoal, sentimental. A criança, nesse momento, muitas vezes, ela pode ser usada até como moeda de troca, como vingança, e aí a gente cria esse quadro de alienação parental. Como que é tratado? Se diversas maneiras. O seminário que vai acontecer aqui, Marcelo, legal frisar que é o segundo seminário que eu estou trazendo para a Câmara Municipal. O primeiro ocorreu no final de 2015, se não me falha a memória, foi em outubro de 2015. Foi muito bacana porque a gente conseguiu debater um pouco o quadro de alienação parental dentro do legislativo. Acho que isso é importante, trazer esse tema tão carente de política pública para o legislativo. O seminário de hoje, em especial, ele é junto a psicólogos, assistentes sociais, professores, que são os primeiros que detectam alienação parental. Voltando para a sua pergunta, para finalizá-la. Ela para de falar, tem um problema, aí existem, ou seja, ludoterapia, a própria terapia, aí você tem uma gama de profissionais que conseguem dar esse auxílio e a recondução da criança à vida normal dela, né?
Agora, na sua opinião, quais políticas públicas são necessárias no combate à alienação parental? Tá. Marcelo e quem está nos assistindo, hoje nós passamos por um momento de carência em política pública que trata desse tema. Até porque, você, como você disse, é um termo novo, né? É um termo novo. Hoje existem na verdade, existem diversos órgãos municipais que cuidam da criança. Dentro da pasta educação, da própria cultura. Então, ou seja, a questão não é criar novos órgãos, ou seja, não onerar um município com isso, mas capacitar os órgãos existentes dentro desse tema. Que capacite os profissionais para que eles detectem, para que haja o atendimento, o tratamento dessa criança que é detectado, como eu disse, dificilmente você vai ver quem trata desse caso, na maioria das vezes, é o professor, é dentro da sala de aula. Como eu disse anteriormente, porque os pais estão preocupados em questões deles, desde questões financeiras a sentimentais. Que haja um elo a esses órgãos já existentes, junto às escolas, junto à rede municipal de ensino, convênio junto às faculdades, seja de psicologia, enfim, que consiga dar o atendimento para essa criança que está sendo alienada. E a criação que hoje nós vamos falar aqui, Marcelo, que é a proposta, vou lançar aqui hoje uma proposta da criação do Programa Municipal de Combate à Alienação Parental. Isso é que nós vamos debater hoje às 7 horas na Câmara Municipal. O que seria o Programa de Combate à Alienação Parental? Seriam formas, mecanismos de nós agilizarmos ou mecanismos dentro das instituições já existentes para que haja o tratamento dessa criança alienada, que haja a recondução dessa criança dentro seja da escola, seja da vida dela. E esse programa nós vamos fazer junto à sociedade. Estamos lançando um site hoje, onde as pessoas vão deixar suas ideias, suas sugestões, como que esse programa deve ser elaborado, quais os itens que não vão poder faltar. É como a campanha do Zika vírus, um exemplo. Então, nós vemos lá, o mosquito não pode ser mais forte que o país inteiro, mais ou menos isso. O primeiro passo é a comunicação. Nós precisamos disseminar esse tema na sociedade. Então, algo como, seu filho pode estar sofrendo de um mal invisível dentro de casa. Saiba como combatê-lo, né? Mas a participação da escola, psicólogos, assistentes sociais, conselheiros tutelares na elaboração desse programa é muito importante. Tá certo, Fabrício. Obrigado pela sua participação aqui na bancada do Jornal da Câmara e uma boa palestra logo mais. Obrigado. Eu só gostaria de deixar um site aqui. Eu posso, Marcelo? Para você que tem um interesse nesse tema, quer nos ajudar, convido você a entrar no nosso site, que é www.fabricioravelli.com/alienação parental. Boa noite a todos, muito obrigado pelo espaço, viu, Marcelo? Obrigado.